Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração neste momento. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco. Pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, para que saiamos daqui, ó Deus, edificados pelo Senhor, para que possamos viver nessa próxima semana a Tua honra e Tua glória, para que possamos, ó Pai, realmente viver melhor, para aguardar, ó Deus, o retorno do Senhor, e nos preparando cada vez mais, ó Deus, para sermos conforme a imagem do Teu Filho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, abra sua Bíblia, o Salmo 74. Nós estamos no terceiro livro de Salmos, segundo Salmo do terceiro livro, Salmo 74. Salmo didático de Asaf. Você acompanha aí, deixe sua Bíblia aberta, para que nós possa acompanhar a reflexão deste salmo. Porque nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do seu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, e remiste para ser a tribo da sua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tens feito inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandam machado no espaço da floresta, e agora todos esses tavores de entalho quebram também com machados e martelos. Deitam fogo no teu santuário, profanam, arrasando-a até ao chão, morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos nos nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Até quando, ó, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retraz a mão, sim, a tua destra, e conserva no teu seio? Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimentos aos animais do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol, tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. Lembra-te disso, o inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, louve o teu nome, o aflito e necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Irmãos, nós precisamos de entender bem o contexto de um salmo, para que a gente possa aplicar na nossa vida.
mesmo sendo povo de Deus, nós não estamos isentos de tragédias, de problemas, de aflições, seja pessoalmente ou de forma comunitária. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Mesmo sendo povo de Deus. Este salmo é um salmo que se refere a um período de aproximadamente 586 anos antes de Cristo, e o salmista está se referindo à devastação que aconteceu em Jerusalém pelos babilônios. Se você pensar nisso e ler o salmo de novo, você vai entender muitas coisas. Eles choravam, eles plantearam a perda do templo, a ausência de profetas, a aparente rejeição de Deus para com a aliança que ele tinha para com o seu povo. Eu quero que você lembre, o povo de Deus no Velho Testamento é a igreja de Deus. A igreja do Senhor, ela é o povo do Velho Testamento, e a igreja do Senhor é o povo do Novo Testamento. Algumas pessoas acham que igreja é só hoje. Não, a igreja do Senhor é o povo de Deus, do Velho e do Novo Testamento. Nós encontramos no Velho Testamento essa expressão, povo de Deus, Israel, os descendentes de Abraão, mas esse povo é a igreja do Senhor do Velho Testamento, e a igreja do Senhor no Novo Testamento, que somos nós. Quando que isso aconteceu? Isso acontece quando se cumpre a profecia, principalmente dos profetas menores, mas principalmente da primeira parte do livro de Jeremias. Quem estudou, quem já leu Jeremias, quem já leu Lamentações de Jeremias, vai entender isso. O povo é avisado de que eles iriam para o cativeiro, que viria uma nação que destruiria, pegaria Israel, e que eles deveriam ir para o cativeiro. Nesse cativeiro é que nós vemos, por exemplo, o livro de Daniel. Quando Daniel é levado para o cativeiro, Daniel ora no cativeiro, Daniel busca a Deus no cativeiro. Então o salmo se refere a exatamente um lamento por uma tragédia na vida daquele povo. E essa tragédia na vida do povo, se você lembrar de Jeremias, lembrar dos profetas menores, lembrar da oração de Daniel lá no capítulo, parece que no capítulo 9, principalmente no versículo 31 do capítulo 9 de Daniel, você vai ver que os líderes reconheciam que tinham ido para o cativeiro por causa do pecado do povo. O cativeiro foi o que nós podemos chamar aquilo que tem lá em Hebreus, que Deus disciplina todo filho que ama. Então o salmo é um lamento que o salmista faz pela tragédia que aconteceu com eles, mas essa tragédia tem por pano de fundo o pecado do povo. Quando você entende isso e você lê o salmo, aí você vai entender muita coisa, e você vai até mesmo aprender algumas coisas da sua vida. Então vamos lá ao texto. O texto ele se divide em 5 pontos bem claros. O primeiro deles se encontra no versículo 1 e 2, quando ele faz um apelo a Deus. A queda é a queda de Jerusalém. Jerusalém ficou um tempo curto, foi uma queda curta, mas o salmista vê isso como se fosse eterna. E ele vai dizer aí no versículo 1 e versículo 2, por que o Senhor rejeita a gente? Ele se sente rejeitado, diante daquela aflição, diante daquela tragédia toda, ele se sente rejeitado. Ele pede que Deus se lembre daqueles que o Senhor adquiriu no tempo do Êxodo. Ele diz isso aí, lembra-te da tua congregação, que o Senhor tirou do Egito. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, diz o Senhor. E ele coloca isso. Então a primeira parte do salmo é um apelo que ele está fazendo a Deus. Então no meio dessa tragédia toda que eles
estavam vivendo, eles fazem um apelo. Do versículo 3 ao versículo 8, se depois você quiser anotar aí ou quiser acompanhar, do 3 ao 8, o salmista vai fazer um reconhecimento da tragédia. Meus irmãos, infelizmente, um dos problemas nossos, como igreja, como povo de Deus, é que nós muitas vezes passamos por aflições, por tragédias, mas não reconhecemos isso. Nós temos uma dificuldade tremenda de reconhecer as nossas falhas, nós temos uma dificuldade tremenda de reconhecer as nossas fraquezas, mas o salmista não, ele relata da invasão de Jerusalém, ele fala do templo, ele diz isso aí, dirige os seus passos para as perpétuas ruínas, está tudo sobre ruína, tudo quanto de mal tem feito o inimigo do santuário. Ele está falando, olha, o inimigo foi para dentro do templo, o inimigo foi para dentro do templo, invadiu o templo. Isso está registrado, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo de número 25, e está registrado também em 2 Crônicas, capítulo 36. Eles cometeram atrocidades, eles mataram no lugar do encontro com Deus. Ele diz, se o Senhor estiver brando no lugar das assembleias, alteiam os seus próprios símbolos. Eles colocaram lá os seus estandartes, as suas bandeiras, dos seus deuses babilônios, no lugar que Deus falava com o povo. Isso para o povo judeu, para aquela igreja naquela época. Meus irmãos, é como se nós chegássemos aqui e encontrássemos aqui todo tipo de idolatria em cima desse púlpito, onde nós usamos para adorar o nosso Deus. Foi uma ofensa. Isso foi, ele reclama disso. Ele vai falar que o povo via isso, os babilônios sob Nabucodonosor esmagaram Israel. A liderança de Nabucodonosor, eles esmagaram Israel. Eles levaram os líderes, aqueles jovens cativeiros. Você vê isso lá em Daniel capítulo 1, onde eles levam os jovens para lá para poder educá-los segundo a cultura babilônica. Vocês lembram do que aconteceu com Daniel? Vocês lembram do que aconteceu com os amigos de Daniel sendo jogados na fornalha, Daniel jogado dentro de uma cova de leões, porque não se dobravam diante dos deuses deles? Lembre-se, nós estamos falando da igreja. Então, nos versículos 3 ao versículo 8, ele faz um reconhecimento dessa tragédia. Nos versículos 9 a 11, depois se você quiser, você dá uma olhada, do 9 a 11, ele vai fazer uma busca por ajuda. Repare uma coisa, ele faz um apelo a Deus, olha a ordem, ele faz um apelo a Deus, ele reconhece a tragédia, e ele agora vai fazer uma busca por ajuda. A única coisa que o povo viam eram os estandartes militares dos inimigos. O povo não entendia o porquê Deus não reagia. Ele diz assim, é como se o Senhor colocasse a mão no peito. Ele diz, a mão do Senhor está contraída, o Senhor segurou a mão do Senhor no peito. O Senhor não reage, o Senhor não faz. Ele busca ajuda. O povo não entendia. E nós sabemos, através de Jeremias, que tudo isso era culpa do próprio povo. Isso era culpa do povo. O povo estava adorando a Deus do jeito errado. O povo estava prestando culto junto com o pecado. É o que Isaías diz no capítulo 1. Eu não ouço as vossas orações. Após diz que as mulheres se vestiam muito bem, havia muita música, muito louvor, mas nada era conforme o povo queria. Meus irmãos, a igreja do Senhor corre o risco de sofrer tragédia, aflição e muitos problemas, porque não adora Deus do jeito que precisa.
bagunçam na liturgia, acham que Deus tem que aceitar tudo que procede de um coração bem intencionado. Deus quer coração bem intencionado, mas bem intencionado que faça a vontade dele, não a vontade do próprio coração. E é isso que eles fizeram, eles adoravam a Deus do jeito que eles queriam, eles se envolveram com um outro meio de coisa. Então ele faz uma busca por ajuda. E esse clamor é comparado ao clamor de Daniel, capítulo 9, versículos 17 a 19, quando Daniel diz assim: por amor de ti, meu Deus, não te demores. Não é nem por amor a nós, não. Por amor de ti, não demores em me socorrer. E eles ficaram 70 anos no cativeiro. Uma geração se foi. Quem nasceu no primeiro dia do cativeiro já saiu de lá com 70 anos de idade. Estava vivo, né? Quem nasceu no primeiro dia. Então nós vemos nesse salmo, e ele tem esse projeto. Ele fala, ele faz um apelo a Deus, ele reconhece a tragédia, ele faz uma busca por ajuda, ele diz: Senhor, lembre de nós, Senhor, lembre de nós. Ele chega a perguntar, né, no versículo 11: por que traz a mão assim a tua destra e conserva no teu seio? O que ele está dizendo? O Senhor pegou a mão do Senhor, nós estamos aqui nessa tragédia toda, o Senhor pegou a mão do Senhor, colocou no peito e está assim, ó. Você está assim. Por que o Senhor retraiu a mão do Senhor e colocou no peito? É o que está escrito aí, meus irmãos, versículo 11. Aqui, ó. Porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio. O que ele está feito? Ele colocou a mão no peito, assim, ele ficou segurando. Essa é a impressão do salmista. Irmãos, às vezes, essa é a sensação que nós temos com Deus. Deus pega a mão dele e faz assim, ó, e você fica feito louco com nada. Dos versículos 12 até o versículo 17, ele faz uma coisa que nós precisamos de fazer sempre. Ele lembra dos feitos passados de Deus. Ele vai dizer aí no versículo: ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade, ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Aí ele começa a descrever uma lembrança dos feitos passados de Deus. De repente o salmista lembra dos grandes feitos de Deus no passado. Ele reconhece a tragédia, ele faz um apelo a Deus, ele reconhece a tragédia, ele busca por ajuda, e agora ele para e começa a lembrar. Ele começa a lembrar do que Deus havia feito, ele começa a lembrar que Deus tirou a água da rocha em Massá. Ele vai lembrar lá em Êxodo 17, ele lembra do Rio Jordão, em Josué capítulo 4, quando o povo atravessa no meio do rio. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Olha o que ele está dizendo: nós entramos nessa terra, o Senhor parou um rio que estava transbordando de água, e nós passamos em pé enxuto no meio do rio. E ele vai lembrando daquilo que o Senhor fez. Ele lembra da criação, ele lembra de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ele vai dizer que tu espedaçaste a cabeça do crocodilo. Esse crocodilo aqui está se referindo ao Egito. Ele está se referindo quando Deus tirou o povo do Egito. Aí ele vai dizer: teu é o dia, tua também a noite, a lua e o sol, tu os formaste. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu estou lembrando que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele lembra de tudo isso. Por que, meus irmãos? Porque na angústia, na aflição, você tem que lembrar do que Deus tem feito por você. Porque se você não tiver isso bem firme na sua cabeça, se você não tiver isso bem firme, você não suporta
a angústia e a aflição. Ele tem que lembrar. Às vezes eu chego perto de um de vocês e pergunto assim: como você era há 2 anos atrás? Como você era há 3 anos atrás, 5 anos atrás? Como você está agora? O que Deus tem feito com você? O que você sabe que Deus fez com você? Para que você mantenha sempre vivo na memória o Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje e fará amanhã. Você não pode nunca esquecer dos feitos de Deus na sua vida. Nunca. Você tem que estar sempre lembrando, não para que você o lembre, porque Ele não esqueceu, é para que você se conscientize que Ele é Deus, que Ele te abençoou, que Ele te sustenta. Não importa o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, não importa o que pode acontecer de pior. Você morrer? Você morreu hoje? Céu, paraíso com Jesus. Se Jesus voltar hoje, transformados seremos todos. Se estivermos mortos, ressuscitados estaremos para viver com o Senhor. Nós temos que lembrar disso. E na quinta parte do Salmo, do versículo 18 até o versículo 23, ele vai de novo fazer, ele vai fazer um chamado à lembrança. Agora, só que agora, ele tem lembrança, ele está dizendo para Deus: lembra-te disso. O inimigo tem ultrajado ao Senhor e o povo insensato tem blasfemado o teu nome. Ele continua a falar com o Senhor e ele faz um apelo à relação pactual que Deus tinha com o seu povo. Está aí no versículo 20. Considera a tua aliança. O Senhor vai lembrar: olha, está acontecendo isso, o inimigo está fazendo isso, mas olha, o Senhor tem que considerar uma coisa. O cara é fera. Ele diz assim: lembra-te, ó Deus, lembra-te, considera a tua aliança, considera que foi o Senhor que fez um pacto conosco, um pacto entre desiguais, não é um pacto entre iguais. O que é um pacto entre iguais? É quando um homem casa com uma mulher, são 2 seres humanos, ou alguém vai lá e compra um carro, alguém contrata, também é um pacto entre iguais. Mas aqui não, aqui é um pacto entre desiguais, porque é um pacto entre um Deus Criador dos céus e da terra, que toma a iniciativa em fazer um pacto com o homem. Chama Abraão e faz um pacto com Abraão: vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Aí ele: lembra-te do pacto, lembra-te dessa relação pactual que o Senhor tem com o seu povo. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos disso. Às vezes nós precisamos de falar assim: Senhor, lembra que foi o Senhor que me deu de presente para Jesus. Eu sou um presente dado pelo Senhor ao teu filho, e agora, Senhor, como é que eu vou ficar nesse negócio? Não fui eu que fui com o seu filho, não fui eu que decidi ser do Senhor. O Senhor me predestinou, o Senhor me chamou, o Senhor me transformou, o Senhor me deu nova vida, o Senhor fez um pacto com o seu filho e me deu para ele de presente. Meus irmãos, às vezes nós ficamos batendo no peito assim: é porque eu sou crente, mas não esquece disso. Esquece disso. Lembre-se, você é do Senhor, porque Deus Pai te deu de presente para o Filho. Porque está escrito: todos quantos o Pai me deu. Quem deu? O Pai. De maneira alguma eu lançarei fora. É o que ele está dizendo. Ele diz: lembra-te da aliança, lembra-te do pacto. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo. O teu filho virá e morrerá por nós.
Nós somos o teu povo. Lembra disso, Senhor. Ele pede que as injustiças sejam interrompidas, e assim o povo poderá louvar a Deus. Ele vai falar isso aí. No versículo 21, não fique envergonhado, o oprimido, louve o teu nome, o aflito e necessitado. Ele entende que a causa do povo é a causa de Deus. Os irmãos, preste bem atenção nisso. A causa do povo é a causa do seu Deus. Fique sabendo de uma coisa: a sua tribulação, a sua aflição, o seu problema não é problema seu, isso é problema do seu Deus. Porque você não é de você mesmo, porque você é do Senhor, e Ele sabe disso. O povo entendia o porquê Deus não reagia, mas nós sabemos através de Jeremias que foi por causa do pecado. Os inimigos não são inimigos de Israel, os inimigos são inimigos de Deus. O mundo nos odeia. Os irmãos, o mundo é inimigo de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos do Senhor Jesus. Eles são inimigos do Senhor. O povo tinha que aprender que somente após o pecado ser confessado e depois que eles exibissem arrependimento, é que Deus restauraria. Se você ler Neemias capítulo 9, versículo 31, você vai ver isso lá. Neemias vai fazer a confissão diante de Deus, dizendo: Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram, nós estamos arrependidos, nós vamos mudar isso tudo, nós vamos mudar de vida, nós entendemos o nosso erro, por isso nós sofremos essa tribulação toda, essa tragédia aqui na nossa vida, e nós vamos mudar. Esse é o Salmo. Se você chegar na sua casa hoje e ler ele de novo com essa ótica, você vai entender ele muito mais do que você entendeu quando nós lemos há pouco. O que esse Salmo tem para nos ensinar sobre o nosso Deus, irmãos? Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Porque aquilo que você conhece do seu Deus tem que dirigir a sua vida. Aquilo que você entende e conhece do seu Deus tem que dirigir a sua vida na prática. E sabe de uma coisa: esse Deus que esse Salmo nos apresenta, Ele é um Deus disciplinador. Ele leva o seu povo à aflição por causa do pecado. Ele diz: eu disciplino todo aquele que eu amo, porque eu sou pai de verdade. Deus disciplina todo aquele que eu amo. Nós temos um Deus disciplinador. Põe isso na sua cabeça. Então você tem que viver de forma prática sabendo disso. Você não tem um pai que fala uma coisa e não cumpre. Você não tem um pai que passa a mão na sua cabeça. Ele tem amor por você, ele te abraça, ele tem afeição, ele tem prazer em te dar tudo o que ele é, para você refletir a glória dele. Mas ele é um pai disciplinador, porque ele quer que você seja como ele. Nós temos, esse salmo nos ensina que nós temos um Deus providente. Ele usa até o ímpio para disciplinar o seu povo. Ele é providente. Ele providencia aquilo que é necessário para a sua vida. Ele providencia aquilo que é suficiente para você viver. Ele providencia tudo para você, até o ímpio, para te disciplinar. Nabucodonosor, Babilônia, um exército se levanta e arrasa Jerusalém. Por quê? Porque o povo perdeu a proteção de Deus em função do seu pecado. Então nós temos um Deus providente, um Deus que providencia para você trabalho, se você perder seu emprego, se você estiver doente, Deus providencia. E depois, se a coisa está muito feia, ele te leva para o céu. Não tem problema não. E nós temos aqui, meus irmãos, um outro ensinamento. Nós temos um Deus perdoador. Um Deus
que disciplina por causa do pecado, mas um Deus que perdoa um povo que se arrepende. Aqui está o grande segredo de você fazer uma análise da sua vida, de como você está vivendo, onde você está andando, o que você está fazendo, porque se você estiver brincando com Deus, vou lembrar aqui do velho presbítero Isaac lá do Rondônia, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, horrível coisa é cair na mão de Deus Cristo. Meu irmão e minha irmã, reflita sobre a sua vida. Ele te perdoa, mas tem que haver arrependimento e pedir perdão. Tem que haver intenção de mudança de vida. Esse negócio de pedir perdão hoje e fazer amanhã, pedir perdão amanhã e fazer depois da manhã, isso é pedir disciplina. Pare com o que você faz que não agrada a Deus. E eu vou te dizer por quê. Não é porque o seu Deus é exagerado, quer que você seja perfeito. Você sabe por quê? É porque Ele te ama e Ele quer que você seja igual a Ele. Ele quer te levar para o céu. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. E com o pecado você não pode fazer isso. Então Deus perdoador. O que esse texto nos ensina sobre o ser humano, aqui no apanhado geral daquele texto? Primeiro, é que o homem em Cristo, se você verdadeiramente é um presente do Pai a Jesus, se você verdadeiramente nasceu de novo, você é amado por Deus, tem uma notícia que você não vai gostar. E quando eu falo de ser amado por Deus, você gosta. Você tem o céu como herança, você vai andar na rua de ouro, você não vai para o inferno, mas Ele vai te disciplinar. Ele não vai te deixar naquilo que a gente chama, no linguajar popular, de rédea solta. Você já viu aquele filho que é criado na casa e que ele faz o que ele quer? Ele vai onde quer. É aquele jovem, aquele adolescente que vai para a festa de 3 dias e a mãe não fala nada, o pai não fala nada. Está metido em tudo é tipo de coisa e ninguém faz nada. Vai levando a vida assim, ó. Rédea solta. Se você está vivendo uma vida na rédea solta, eu quero dizer uma coisa a você. Você não tem Deus, não. Porque o nosso Deus é rédea curta. O nosso Deus, Ele trata as coisas do jeito que tem que tratar, porque Ele é santo. Então o homem em Cristo, ele tem um dono. O homem em Cristo, ele é escravo de Cristo. Ele é escravo de Cristo. Ele tem que estar submisso a Cristo. Porque Cristo é dono dele, porque ele foi dado de presente a Cristo. O homem sem Cristo, aqui você pode pegar a Babilônia inteira, porque a Babilônia ela é a simbologia do mundo. Babilônia é a simbologia do mundo, da idolatria, de tudo. Egito, Babilônia, essas coisas são simbologias sindicais, era a simbologia do mundo. E o homem sem Cristo, ele vive conforme a dureza do seu coração, ele não é disciplinado, Deus não puxa a corda dele. Por que Deus então não disciplina esse povo que fica fazendo isso, fazendo aquilo? Meus irmãos, Deus não precisa disciplinar ímpio. Mas por que não precisa? Deixa eles. Diz o texto de Romanos capítulo 1, que Deus os entrega às concupiscências dos seus próprios corações, para que eles vão fazendo torpeza, eles vão tendo relação, homem com homem, mulher
E nesse dia, não é mais disciplina. Porque a disciplina de Deus é para a recuperação do seu povo, da sua igreja. O juízo de Deus é para condenação eterna. Então esse salmo fala de gente que está passando por disciplina porque é povo de Deus, porque tem uma aliança com Deus. Mas esse salmo também mostra que tem uns que estavam fazendo coisa que eram inimigos. O que você vai fazer com o texto? Porque se você só ficar aqui na explanação histórica, isso não serve para nada na sua vida. O que você vai fazer com esse texto? Primeiro, você tem que saber que Deus não te poupa caso você precise de disciplina. Põe isso na sua cabeça. Deus não vai te poupar. Se você é amado dele, se você é servo de Jesus, se você vai andar na rua de ouro com o Senhor, se você vai morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, saiba, seu Pai eterno não te poupa, não vai te poupar. Segundo ensinamento desse texto, na tragédia, que essa é a disciplina de Deus, clame a Ele por socorro. Ah, mas eu estou sofrendo isso porque eu fiz isso de errado. Clame a Ele por socorro, não importa. Se Ele estiver te cortando no couro, você clame a Ele. Não faça como aquele menino rebelde que fica falando: pai, você está me batendo, eu vou te denunciar no conselho tutelar. No céu não tem conselho tutelar, meus irmãos. Não tem. Se você é filho, merece couro, vai entrar no couro. E você tem que clamar daquele que está te cortando o couro. Não tem conselho tutelar no céu. Reconheça a tragédia como tragédia. Reconheça que a sua vida não está boa. Reconheça que você está passando por um problema. Reconheça e chore diante da tragédia. 4. Busque ajuda, mas reflita sobre os seus erros, confesse ou se arrepende. Ou se arrepende e confesse. Reflita sobre a sua vida. Gaste tempo meditando. O que está acontecendo com a minha vida? 5. Lembre-se dos feitos de Deus na sua vida. Isso te ajudará. Lembre-se: o Senhor me abençoou. Eu tenho um período na minha vida que eu estava muito bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espera aí que a minha coisa está feia. Lembre-se dos feitos de Deus na sua vida. Lembre-se do pacto que Deus tem com você em Cristo Jesus. Você é do Senhor Jesus. Diga isso para você e diga isso para Deus. Senhor, o Senhor me tirou de lá, Senhor, me colocou os pés sobre uma rocha, o Senhor tocou meu coração, eu errei, eu pequei, eu estou precisando de mudar, me ajuda com a tua graça. Lembre-se do pacto. Lembre-se que você tem um pacto com Deus, e não foi você que começou esse pacto, foi Ele que começou. E por último, foque no seu futuro garantido pelas promessas de Jesus. Foque. Não olhe de lado, não olhe para a força do vento, porque senão você vai afundar feito Pedro. Não olhe para o mundo, não olhe como no salmo anterior, pela fartura, pelo dinheiro do ímpio, pela prosperidade do ímpio. Não olhe isso. Foque os seus olhos no seu futuro. Meus irmãos, nós vivemos o presente porque temos uma promessa de futuro. Nós temos uma promessa de futuro. Eu vim até aqui, nesses 40 e poucos anos servindo ao Senhor, é porque sempre foquei no futuro. Sonho com o meu futuro e sei que para me chegar lá eu tenho que passar pela morte, porque ela veio o mais rápido possível. O mais rápido possível. Mas enquanto estou aqui, quero continuar servindo ao Senhor, focado no meu futuro, porque eu vou andar na rua de ouro com o Senhor. Eu vou sentar na mesa com o Senhor.
Tem tribulação? Tem. Tem dificuldade? Tem aflição? Eu quero concluir dizendo o seguinte: as tragédias e aflições, sempre nós teremos elas na vida. Isso não vai acabar. A forma que lidamos com elas é o que interessa. A forma com que você lida com a sua aflição, com a sua tragédia, com o seu momento, é isso que interessa. E lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, isso não é filosofia, isso é verdade. Todas. O que é todas? Todas e todas. Não importa. Todas as coisas que acontecem com você é para o seu bem. É porque eu sou bom? Não. Porque você é amado. Porque você é amado do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dedique um tempo a estudar o Salmo de novo. Leia ele de novo os detalhes, anote alguma coisa, e você verá que a igreja do Senhor às vezes passa por tragédias para que aprenda o que precisa aprender. Feche seus olhos.